Hoje quero trazer uma palavra que envolve sobre autoridade. Oh, maravilha! Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10. Vou ser rápido aqui. E diz assim: E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou um dos anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: Este é digno que lhe conceda isto, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe então o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o enfermo, o servo que estava enfermo já curado. Amados, aqui fala da questão da autoridade, mas o que me chama a atenção não é aquela autoridade obsessiva de que eu tenho poder, eu mando. Hoje, infelizmente, as pessoas estão com o altar, o ego, o altar, o eu, muito inflamado. Olha, porque eu tenho dinheiro, eu posso mandar, eu posso subjugar. Olha, você tem que fazer, porque eu tenho um certo status, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso, diante de Deus, não representa nada. Nós vemos aqui, preste bem atenção à situação, nós vemos aqui um centurião. Era um homem que coordenava 100 soldados romanos, 100 soldados romanos. Mas esse homem, ele tinha um grande amor pela nação de Israel, tanto que ele havia erguido uma igreja, uma sinagoga. Ele era um homem temente a Deus, tanto que era um homem temente a Deus que ele amava o seu servo, ele tinha um carinho pelos seus empregados. Veja bem, amados, hoje tem pessoas que destratam o empregado, a empregada, como se fosse, com todo respeito, um lixo. A gente vê isso na televisão. Patroas, patrões tratando a empregada como se fosse o empregado, a empregada tem que comer numa mesinha à parte, como se fosse um leproso, uma pessoa que não pudesse estar à mesa. É umas coisas absurdas. Esse centurião, um homem de posição diante do rei de Roma, mas também um homem temente a Deus, que tinha sob o seu comando 100 soldados. Esse homem tinha um servo, não era o seu filho, que adoeceu à beira da morte. E esse homem então mandou um amigo ir ter com Jesus. E mandou dizer: olha, diga para o Senhor Jesus que o meu servo está enfermo e que eu não sou digno que ele entre em minha casa. Escuta, amados, ele se colocou numa posição de humildade. Imagina a casa desse homem, talvez era a melhor casa naquela época, porque era um homem rico, mas ele diz: eu não sou digno. Podia ser pelo contrário, ele podia dizer: peraí, eu sou um centurião do governo de Roma, eu mando e faço, eu desfaço, aconteço. Mas pelo contrário, ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Ele se humilhou, ele desceu, ele não olhou para a oposição. E hoje, quantas pessoas passam perto de você porque tem um pouquinho mais de dinheiro, ou um pouquinho mais, ou seu carro um pouco melhor, nem te cumprimenta. São coisas absurdas do ego do ser humano. E infelizmente, não digo isso só no mundo lá fora, às vezes até dentro de algumas igrejas. Coisas absurdas, terríveis, que infelizmente está acontecendo.
o ego inflamado. Esse centurião, ele se preocupou com o servo dele. Veja bem, um homem que se preocupou, não era um filho que estava doente, uma filha, um sobrinho, era um servo, um empregado. E ele mandou ir ter com Jesus e disse: olha, não sou digno de tu entre em minha casa, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado, porque eu creio no poder da autoridade da palavra, porque eu também tenho autoridade, eu tenho servos, eu tenho soldados. Quando eu digo para ele vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem. Olha que coisa linda, lá mando que semite flabato como na raçúria. Esse homem não se achava digno que Jesus entrasse em sua casa, porque ele viu que Jesus era o Filho de Deus, com toda a autoridade e poder, que a sua casa podia ser linda. Ele achava-se pecador, miserável, indigno de que Jesus, o Santo, entrasse na sua casa. Mas aqueles homens intercederam e disse: olha, lhe conceda isso, porque ele ergueu a sinagoga, ele tem ajudado a nação. Oh, glória, lamante, calamanasseia, oh, manduque subdequévia. E ele vai reportar com Jesus e disse assim: olha, eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados ao meu poder. Eu digo, esse vai, ele vai, digo, outro vem, ele vem. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, e dele voltando-se, disse à multidão que seguia: nem em Jerusalém tenho achado tanta fé. E voltando-se então para casa, os que foram enviados acharam já aquele servo são curado. Que maravilha! E hoje, quantos entram na igreja, não cumprimenta ninguém, e se for sentar ao lado de um irmãozinho mais humilde, ele procura sentar ao lado de outro, fazem diferença dentro da própria casa de Deus. Pessoas que infelizmente mantêm alguns grupinhos, que eu sou contrário a tudo isso, porque a igreja não tem grupinhos, a igreja tem o corpo de Cristo. Mas existem alguns grupinhos, e quando o grupinho é aquela elite que tem um pouco mais, eles se afastam dos mais pobres. Amados, e aqui nós temos um grande exemplo de humildade, de autoridade. Que coisa linda essa mensagem, na Manduiterácia, Noblefognequévia, um homem que comandava 100 soldados, a autoridade constituída pelo reinado de Roma, mas um homem que reconheceu que diante de Jesus ele não era nada, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa tremenda, hoje nós precisamos fazer isso, irmãos. Se muitas vezes você não reconhece o teu irmão como irmão, porque o segundo maior salmo é amar o teu próximo a ti mesmo, como é que você vai amar a Deus da forma que você age com o teu coração? Pense nisso. Aqui, uma palavra de reflexão, manhã com Deus. Amém?